Boa tarde a todos. Gostaria novamente de agradecer o convite, a ADAPT, em nome do Wagner e todos os envolvidos. É sempre uma honra participar dos simpósios realizados pela ADAPT e, especificamente hoje, um simpósio que envolve outras subespecialidades. Tenho a honra de participar junto com o Dr. André Romano, Dr. Carlos Moreira Júnior, pessoas que eu também admiro e gosto demais. O Dr. Walter Nozek daqui a pouco vai participar com a gente. É muito tentador a gente realmente repetir as mesmas aulas quando a gente já tem um material sobre o qual a gente fala com frequência, e a gente tem tentado nas últimas aulas sobre isso, falar sobre as novidades que tem sobre o PTA e o percentual de tecido alterado. Porém, eu fui convencido a apresentar uma aula um pouco mais sobre o conceito inicial, porque esse simpósio envolve, como eu falei anteriormente, pessoas de especialidades diferentes, então eu vou apresentar o conceito desde o início e, enfim, apenas falar sobre o que de mais novo a gente tem produzido. Então, especificamente, eu vou falar sobre o percentual de tecido alterado e o quanto isso tem contribuído na identificação dos pacientes considerados de maior risco para a cirurgia refrativa. Embora a maior parte dos pacientes que desenvolvam ectasia, principalmente pós-LASIK, apresentem, quando se analisa retrospectivamente, alterações que eram bem claras, muito facilmente documentadas, principalmente alterações da topografia da córnea, quando a ectasia acontece em pacientes que são considerados de baixo risco, ou principalmente que têm a topografia da córnea bilateralmente normal no período pré-operatório, para a gente ainda é um mistério. Nós sabemos que, muito provavelmente, a ectasia da córnea pós-LASIK muito provavelmente representa uma redução da integridade biomecânica para níveis abaixo do que se requer para manter a sua curvatura e a sua forma. Nós sabemos também que, como a força tensional da córnea não é uniforme por toda a sua espessura central, com enfraquecimento progressivo nos seus 2/3 posteriores, a contribuição relativa da alteração biomecânica certamente vai exercer um papel importante, principalmente expressado pela profundidade de ablação, certamente vai exercer um papel importante no quanto, especificamente para cada paciente, ocorreu de enfraquecimento. O flap e a sua forma lamelar de realização parece não contribuir também de maneira significativa para a força tensional da córnea, para a alteração estrutural da córnea. E a partir daí nós passamos então a pensar que um percentual, uma porcentagem do quanto realmente foi alterado daquela córnea pudesse nos oferecer uma informação, obviamente, muito mais individualizada para cada paciente, comparado a pontos de corte pré-determinados, historicamente utilizados em cirurgia refrativa, para a espessura da córnea, o leito residual estromal ou quantidade de ablação ou nível de miopia. Portanto, nós propusemos essa equação, que é o percentual de tecido alterado, que no caso do LASIK representa a espessura do flap associado à quantidade de tecido ablado divididos pela espessura central da córnea. Em um dos nossos primeiros trabalhos, especificamente sobre isso, nós investigamos especificamente a associação entre o PTA e o risco de ectasia em pacientes com topografia da córnea estritamente bilateralmente normal, ou seja, em ambos os olhos absolutamente normal, e considerando o background que eu acabei de explicar para vocês, da forma heterogênea como a força tensional da córnea se distribui, nós propusemos então que o percentual de tecido alterado pudesse ser então um fator de risco importante no desenvolvimento, provocando desequilíbrio biomecânico e no desenvolvimento de ectasia. Através da curva ROC, nós identificamos o principal ponto de corte para essa nova variável que nós estávamos propondo, e utilizando o ponto de corte de 40%, que foi a maior combinação entre sensibilidade e especificidade, quando nós analisamos todos os olhos que desenvolveram ectasia, o PTA maior ou igual a 40% foi de longe a variável que apresentou maior prevalência, comparado com fatores de risco historicamente reconhecidos, como, por exemplo, o leito residual estromal, a paquimetria, a quantidade de miopia do paciente e ainda fatores de risco somados, como o critério de pontos desenvolvido pelo Randleman, ou numa forma mais conservadora, maior ou igual a 3, e ainda na sua forma que é considerado realmente de maior risco, maior ou igual a 4. Veja que apenas 20% desses pacientes que desenvolveram ectasia teriam sido considerados pacientes de alto risco, seguindo esse critério tradicional, e 97% deles teriam sido identificados utilizando essa nova equação que nós estamos propondo nesse momento. Obviamente que sempre que se faz uma associação, ou se pretende fazer uma associação, ou investigar uma associação entre um novo fator e um determinado evento, o que mais comumente e primeiramente se chama atenção é a sua prevalência. A gente vê realmente uma prevalência muito alta no grupo que desenvolveu ectasia. Porém, nós que investigamos, que trabalhamos com pesquisa o tempo todo, sabemos que isso, obviamente, não é suficiente para determinar essa associação. A forma mais robusta, assim, de determiná-la é através da razão de chances, do odds ratio, que no caso do PTA maior ou igual a 40% foi acima de 200, ou seja, o paciente tem uma chance 200 vezes maior de desenvolver ectasia caso ele apresente um PTA maior ou igual
a 40%. O PTA ainda, comparado com outros fatores que são considerados fatores de risco, apresenta uma maior capacidade preditiva, maior sensibilidade, maior especificidade, um maior valor preditivo negativo. Através da curva ROC, nós conseguimos identificar isso facilmente e através da regressão logística passo a passo, novamente o PTA aparece como uma variável com a maior capacidade de discriminar aqueles pacientes que eventualmente vão apresentar o evento adverso de ectasia. Nós acreditamos que as principais explicações para esse achado certamente recaem sobre a contribuição relativa que o estroma anterior tem para a força tensional total da córnea. Obviamente, essa é a área que é mais comumente alterada na cirurgia refrativa ou PRK, ou principalmente no caso do nosso estudo do LASIK. Ainda, comparado a pontos de corte específicos, como 300 ou 250 por leito residual estromal, 500 ou 490 para a espessura da córnea, ou ainda valores de miopia considerados acima dos quais são considerados um paciente já considerado de maior risco, como acima de 7,5, acima de 8, o PTA certamente fornece uma análise muito mais individualizada para cada paciente. A gente vai saber 40% vai significar valores diferentes, de contribuições diferentes para cada paciente. Então, quando a gente analisa percentualmente, a gente tem uma informação muito mais precisa de o quanto realmente de alteração aconteceu naquele caso. E a gente acredita que é muito provavelmente por isso que os pontos de corte, principalmente no caso do leito residual estromal, têm falhado historicamente. Em uma das aulas que eu falo sobre isso, a gente consegue discriminar ponto a ponto as fraquezas que se determinaram do estudo que determinou o leito residual estromal como uma das mais importantes fatores de risco para a cirurgia refrativa. Hoje a gente não vai ter tempo para falar especificamente sobre isso, mas eu convido os senhores a ler os nossos artigos, que nós somos bem enfáticos nessa mudança, nessa proposta de mudança de paradigma. Mas só para exemplificar, nós temos um dos trabalhos que foi publicado relativamente recente pelo Dr. Randleman, um trabalho cujo objetivo não era absolutamente calcular percentual de tecido alterado ou analisar riscos de ectasia, apenas mostrar a prevalência de ectasia em pacientes com a topografia da córnea normal. Eu convido os senhores a analisar esse quadro comigo. Quando a gente separa especificamente o grupo de pacientes com topografia normal que desenvolveu ectasia, veja que são pacientes com uma média de idade considerada segura para a cirurgia, 29 anos, uma espessura também considerada segura para a cirurgia, 530 micra, uma miopia moderada, um flap medido de 138 micra, ou seja, um flap que não é tão espesso, uma ablação aproximadamente gerando um leito residual de aproximadamente 307 micra, que também, ou 302 micra medidos, ou seja, absolutamente seguro, exceto que quando a gente calcula o percentual de tecido alterado desses pacientes que desenvolveram ectasia nesse grupo que tem topografia da córnea normal, quando a gente faz essa análise retrospectivamente, considerando que é um grupo altamente qualificado para esse tipo de análise, é que a gente tem todas as medidas realmente obtidas com precisão, não foram apenas estimadas, e vejam que esse grupo teria sido sim considerado alto risco, só baseado no PTA, que é a equação que nós estamos propondo. Há realmente uma interação muito bem documentada entre a espessura da córnea, que nós já sabemos, a espessura do flap e a quantidade de tecido ablado. Essa relação, ela muitas vezes pode não significar um fator de risco, porém, o que a gente está mostrando é que quando a gente ultrapassa o ponto de 40%, o paciente entra nessa zona. Então, só para exemplificar, uma córnea com 540 micra e um flap de 110 com uma ablação de 60 micra, esse paciente teria 31% e a sua curva de PTA estaria dentro da zona considerada segura. Caso, porém, um paciente que tenha uma situação exemplar do ponto de vista de espessura de córnea de 515 micra, um flap não tão espesso, 135 micra, uma ablação um pouquinho mais alta, de 90 micra, já colocaria esse paciente com 44% e o seu PTA ultrapassaria o PTA limite, colocando esse paciente, caso ele tenha a topografia da córnea normal, em uma zona de maior chance de desenvolver ectasia. Quando a gente analisa a história, os trabalhos que já foram publicados sobre ectasia em pacientes considerados de baixo risco, tem uma série de publicações sobre isso, cada uma delas, eu repito sempre isso, tem a sua importância, felizmente não são mutuamente exclusivos e eu sempre faço questão de ressaltar que todos eles têm uma contribuição que deve ser, obviamente, considerada importante, mas cada um aponta para uma explicação no caso desses pacientes que foram considerados pacientes de baixo risco. E, senhores, todos eles têm exatamente uma característica em comum.
Em 100% desses trabalhos, o PTA era maior ou igual a 40% e teriam, portanto, sido considerados pacientes de alto risco baseados na nossa equação. Então, a gente entende que a gente está propondo uma mudança de paradigma, isso normalmente exige algum tempo, mas a nossa proposta é baseada em achados científicos, não baseado somente em opiniões. E na medicina, de um modo geral, a gente já tem visto que as interações, geralmente, as equações e as interações entre os fatores de risco, geralmente oferecem uma análise mais robusta sobre o que significa cada um deles, sobre o fator de risco real daquele paciente. Por exemplo, o débito cardíaco. O débito cardíaco é um fator, quando alterado, é um fator de risco para a insuficiência cardíaca. O débito cardíaco significa uma multiplicação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. Ambos, tanto o volume sistólico quando alterado, quanto a frequência cardíaca, são fatores de risco específicos, mas quando associados, são um fator de risco mais robusto, que é o que representa o débito cardíaco. Eu, obviamente, quero fazer essa associação, esse paralelo, porque os fatores que compõem o PTA são certamente fatores de risco isolados, mas quando eles estão associados em uma equação que fornece uma medida mais individualizada para o paciente e analisa todos esses fatores ao mesmo tempo, fornece uma informação muito mais robusta e muito mais precisa sobre cada caso. A gente, perto de chegar à nossa conclusão, só para entender então, o PTA foi disparado o fator de risco mais prevalente em pacientes que desenvolveram ectasia com topografia da córnea normal e que o PTA maior ou igual a 40% indica, sim, uma quantidade, uma chance, uma predição de risco muito maior. Nós temos que entender bem que há uma sequência de publicações. Então, nos nossos primeiros trabalhos mostrou o PTA como um dos fatores de risco principais. Depois nós mostramos a sua correlação em pacientes que tinham alterações topográficas, ou seja, quanto mais clara a alteração topográfica, menor o PTA associado à ectasia. E nós mostramos também que isso é um questionamento colocado com frequência, que há, obviamente, uma contribuição diferente do flap e da quantidade de tecido ablado, mas nós mostramos que, fazendo análises bem pareadas, um estudo muito bem feito, mostrando claramente que não adianta, não é somente o flap o vilão, a gente precisa ter realmente um flap, mas logo depois uma quantidade de tecido ablado subsequente que coloque essa córnea em uma situação de desequilíbrio biomecânico e assim a ectasia ocorra. Ou seja, o flap somente não é o vilão, a gente precisa da combinação dos dois, levando a um PTA mais alto, uma quantidade de tecido, percentualmente falando, suficiente para provocar o desequilíbrio biomecânico. O que a gente quer encontrar, obviamente, é a peça que falta no quebra-cabeça, e a gente tem tentado, de alguma forma, colaborar para isso. Nós desenvolvemos uma equação de risco específica que envolve uma série de variáveis, cada uma delas com um peso. É um algoritmo que nós já temos a proteção intelectual sobre ele, com uma capacidade preditiva teoricamente muito maior em pacientes que são considerados pacientes com topografia normal. Essa nova equação de risco, como eu falei, eu já não posso colocar em uma aula por conta dos fatores associados à proteção intelectual, mas eu posso garantir para os senhores que fornece uma possibilidade de medição de alto risco, uma sensibilidade de 100%, especificidade de 91%, e a gente sabe através dessa análise, portanto, que o PTA, que é só um fator de risco, quando ele é colocado nessa equação, sendo a variável mais importante dessa equação, é capaz de trazer para a gente uma sensibilidade ainda maior, uma capacidade preditora ainda maior. Quando a gente compara com outros métodos de screening, por exemplo, o método de screening desenvolvido pelo Randeman, consagrado, validado, utilizado pelo mundo inteiro, a gente tem uma sensibilidade muito maior. Em azul, a equação que nós estamos publicando agora, há uma especificidade similar e um valor preditivo negativo ainda maior, ou seja, uma combinação que parece oferecer para a gente uma capacidade de definir os pacientes de maior risco, muito maior do que a forma tradicional que a gente tem utilizado. Esse trabalho foi validado já em uma amostra externa, esse é um detalhe importante em relação a propor novas variáveis ou novas formas de screening, e a gente consegue concluir, então, que essa nova forma de score modificado, nessa equação, esse algoritmo que nós desenvolvemos, sobre o qual eu me debrucei pacientemente durante alguns anos, que insere o PTA, fornece uma sensibilidade bem maior, e essa forma ponderada fornece uma forma de screening mais eficaz e que essa nova equação tem uma capacidade discriminativa muito maior. Então, como todos os senhores sabem, é uma sequência de trabalhos, já de publicações nossas nessa linha, já tem mais dois novos trabalhos para sair especificamente sobre isso, que levou ao desenvolvimento dessa tela, desse display que leva o meu nome, que aparece no Galilei agora. A gente lançamos na ASCAS do ano passado e agora na ASCAS desse ano a gente vai lançar
mais uma variável do PTA, especificamente para tentar aumentar, dar mais segurança para a nossa cirurgia. Eu sempre faço questão de lembrar o conceito do fator de risco para entender, para poder compreender melhor como se utilizar o PTA na prática clínica. Nos Estados Unidos, para os senhores entenderem, senhores, obviamente que nem todas as pessoas que têm um PTA alto vai desenvolver ectasia. A gente está colocando uma associação direta, uma relação entre os dois eventos. Então, a gente tem que, obviamente, considerando todos os fatores, considerá-lo. Quando a gente pensa em risco de câncer de pulmão e uso de cigarro, o Centro de Controle de Doenças americano mostra que morrem aproximadamente 207 mil pessoas por ano têm câncer de pulmão associado ao cigarro. Aproximadamente 150 mil pessoas morrem por câncer de pulmão associado ao cigarro, mas são mais de 40 milhões de pessoas fumando. Isso não diminui a relação entre o cigarro e o câncer de pulmão, mas, obviamente, nem todas as pessoas que fumam vão desenvolver o câncer de pulmão associado ao cigarro. Mas, ainda assim, e aí, no caso, é uma decisão da própria pessoa, se ela decide fumar ou não, se decide adquirir esse risco, é da cabeça dela, mas a gente sabe que a associação é bem determinada. No caso da cirurgia refrativa, muitas vezes quem vai determinar esse risco somos nós, médicos, não o próprio paciente. Então, eu falo sempre que, na verdade, existem fatores de risco que são possíveis de se identificar e outros que não são possíveis de se identificar. Vai ser a maneira como nós lidamos com esses fatores de risco, a maneira como nós interpretamos esses fatores de risco que vai levar a nossa ação, que vai fazer com que a gente possa conduzir isso de uma maneira ou de outra. Se nós formos capazes de identificar o fator de risco e ainda assim passamos por cima deles, é uma opção nossa. Nunca vai ser o computador ou uma outra variável que vai ser capaz de dizer isso por nós. Então, isso é uma mensagem importante para saber que quem define como lidar com o fator de risco somos nós, médicos, e não os pacientes. Bom, para encerrar, eu gostaria de relativamente convidar os senhores para o curso de imersão em cirurgia refrativa. Novamente, repetir o convite ao Dr. Walton, que eu espero que participe do nosso curso lá no Rio. Infelizmente, as inscrições já estão esgotadas, tem mais de 50 inscritos. Queria agradecer demais a participação de alguns de vocês, a Natália Jacomin participando intensamente, a Carla Medeiros na organização. Mas quem tiver interesse em entrar na lista de espera, por favor, mandar e-mail para o curso refrativario@gmail.com. Bom, então, novamente, muito obrigado. Foi uma honra participar. Cunha.